Meu muito boa noite a todos que estão assistindo nesse momento, este vídeo, essa estreia. Eu agradeço a participação de todos vocês que estão acompanhando neste momento, aqueles que irão assistir esse vídeo posteriormente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Esse vídeo está sendo lançado às 8 horas, às terças-feiras, como é de costume nos estudos bíblicos da nossa congregação. Infelizmente, eu não posso estar com vocês ao mesmo tempo, ao vivo, de forma online, porque neste horário que vocês estão assistindo isso agora, eu estou tendo aula. Então, esse semestre todo eu não estou conseguindo fazer os estudos de forma online transmitidas ao vivo. Mas eu tirei esse tempo também para poder gravar e também postar esse vídeo em estreia. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre Satanás e os anjos maus. Este é um tema que ele me entregou bastante, professor Anselmo, no último simpósio de educação cristã que a IELB promoveu. Ele traz algumas falas interessantes sobre o tema, que é um tema pouco conversado na nossa igreja, e principalmente também nos livros de sistemática. O que são esses livros de sistemática? São os livros que tratam das nossas doutrinas e fazem uma coleção delas, tentando explicá-las de forma mais clara. Por exemplo, doutrina sobre Deus, doutrina sobre o ser humano, sobre Cristo. E todos esses nossos livros, eles têm uma visão cristocêntrica e fazem uma distinção entre lei e evangelho. Então, como é de costume, eu estou me baseando em grande parte o sumário da doutrina cristã para fazer esse estudo. Porém, eu utilizo outras fontes, como o Catecismo Maior, o livro Confessando o Evangelho, entre outros livros. Então, antes de nós darmos início ao nosso momento de estudo, nós vamos continuar então toda essa temática que eu estou trazendo já há 2 estudos atrás. Nós vimos um pouco sobre lei, tivemos 2 estudos sobre lei, e agora, seguindo os tópicos do livro, nós entraríamos no tema do pecado. Entraríamos em pecado original, pecado atual, a causa do pecado. E quando nós entramos em pecado, é interessante a gente ter um pouco dessa perspectiva anterior do pecado. A causa do pecado, né? O que é o pecado? E para isso nós temos que entender um pouquinho sobre Satanás e suas obras. Sei que é um tema que é muitas vezes delicado, um tema que não é muito conversado, mas é interessante a gente ter um pouco dessa perspectiva. Então, antes de nós começarmos esse momento de estudo bíblico, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amados Pai Celestial, graças te damos por este momento tão sublime que o Senhor tem permitido estarmos reunidos aqui, de forma online, para estudar mais sobre a Tua Palavra. Toca os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos absorver tudo da melhor forma possível para o crescimento espiritual na Tua fé, ó Senhor Deus, tendo sempre como centro Cristo. Cristo que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, fazendo-se o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter a salvação. Senhor, obrigado pelos momentos que nós temos de aprender a Tua Palavra e peço-te que esteja com cada um de nós também nessa noite ou neste dia. E tudo isso nós te pedimos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos começar o nosso estudo. Eu quero, antes de nós entrarmos para o tema em si, mas já falando um pouco sobre isso, eu queria mostrar uma perspectiva de como o diabo ele é visto atualmente, como a cultura pop ela tem romantizado o diabo. Por muitas vezes ele tem sido um tema cômico, um tema de entretenimento, e nós temos que tomar cuidado ao cairmos no perigo de confundir as verdades bíblicas com essa romantização. Então eu trago alguns personagens comuns que são representados pelo diabo. O primeiro deles é o Lúcifer, da série Lúcifer. É basicamente um cara carismático, simpático, que a série te induz a torcer por ele, a ele ser o bonzinho da história, a ele ser o protagonista. E nós sabemos que não é muito bem isso que acontece.
Não é essa a verdade que a Bíblia nos ensina. Ou talvez as séries também podem trazer uma visão monstruosa de Satanás, um ser horripilante, um ser que causa perversidades no mundo. Ou talvez também um empresário que está simplesmente resolvendo suas papeladas, querendo ter um alto rendimento na sua empresa, tentando as pessoas ou fazê-las, levá-las ao inferno. Essa terceira imagem é de um teatro que aconteceu aqui no ano passado, no Seminário Concórdia, uma cópia do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E ele trata esse personagem, que é o diabo, que ele é um empresário e ele tem que tomar conta dessas administrações para levar as pessoas ao inferno. Outra visão também comum nessa perspectiva é o diabo de Alto da Compadecida. Acredito que muitos de vocês já tenham visto, mas é basicamente um promotor que está no tribunal celeste querendo levar as pessoas para o inferno. Está ao lado de Jesus sempre julgando as pessoas, né? Então ali o filme retrata Maria como sendo advogada, Jesus como juiz justo e Satanás como esse promotor querendo mostrar os pecados dos seres humanos. Muito bem. Outra visão cômica também, eu acho que essa é muito conhecida, principalmente entre os brasileiros, é Satanás, da série Chaves, que é o cachorro da Dona Clotilde, né? Então, assim, todas essas visões são visões românticas de Satanás, né? E para a gente começar, eu quero trazer uma perspectiva um pouco sobre Satanás em Jó. O livro de Jó é um livro muito interessante, porém é um livro muito difícil de ser compreendido, é um livro difícil de entender, porque ele tem muita poesia, ele faz parte dos livros das poesias hebraicas, da sabedoria hebraica, então é um livro difícil de ser compreendido. Mas no começo do livro ele traz uma contextualização sobre isso. Então vamos ler um pouco sobre essa passagem de Jó. Eu trago Jó 1, capítulo 6, Jó capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. E diz assim, essa é a versão Nova Almeida atualizada. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem, essa passagem ela é muito interessante, que trata Satanás vindo até essa corte celestial, e essa corte celestial, ele é questionado por estar ali. O Senhor pergunta, de onde vens? E ele responde, de passear e rodear pela terra. Então Deus mostra o servo Jó, um homem justo, um homem íntegro, e Satanás argumenta, mas ele tem tudo. Ele diz que puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, em tudo que ele tem. Ou seja, essa cerca dá o sentido que ele está protegido. Nada pode afetar ele por causa dos seus bens, dos seus gados, das suas ovelhas. E Satanás, então, propõe, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então a gente vai analisar esse texto e ver algumas características interessantes e importantes que ele trata sobre esse assunto. Logo em seguida, também no capítulo 2, tem uma passagem muito semelhante, que é característico dessa sabedoria hebraica, que é uma duplicação das cenas, e isso acontece depois que Jó já estava sofrendo aquilo que Satanás falou, ou seja, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu os bens que ele tinha,
ele perdeu os gado, ele perdeu os camelos, ele perdeu as ovelhas e tudo que ele tinha. Perdeu seus servos. Porém, Satanás não podia tocar em Jó. Sua saúde estava perfeita. Porém, agora nessa segunda vez que Satanás se apresenta a essa corte celestial, ele argumenta. Vamos ler essa passagem. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, após essa ocorrência de Satanás ter tirado todos os seus bens, agora ele também afeta a saúde de Jó. Jó está totalmente ferido por esses tumores, como diz, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, Satanás ele tem muitos nomes, muitas classificações em toda a Bíblia. E alguns deles são o destruidor, o acusador, o enganador, o príncipe deste mundo, o leão que ruge, o mentiroso, o pai da mentira. Mas eu quero me ater a um termo em específico neste caso, que se chama o acusador. Satanás como o acusador. E vocês verão por que este motivo. Então, se nós formos pegar no hebraico, este termo que eu trouxe ali em cima, ele diz bem assim, Satã. Então vem daí toda essa derivação de Satanás. O Satã também é uma palavra conhecida no português. Porque no hebraico, Satã significa ser adversário, resistir, acusar, verbo denominativo. Então esse ainda é um título, não é um nome próprio, neste caso ainda. Então, quando a Bíblia traz Satã, ele quer dizer um acusador, um arqui-inimigo da humanidade, ou o maior inimigo da humanidade. Não está se referindo ao nome próprio ainda neste caso. Porque o acusador ele está com o artigo definido, o acusador. Então ele se trataria como o antagonista. Mas então por que Satanás estava na presença de Deus? Por que ele foi para essa corte celestial? Então, alguns, eles interpretam que Satanás, na verdade, era um membro regular dessa corte. Ou seja, ele estava ali como aconteceria rotineiramente. E até mesmo alguns classificam como ele tendo uma posição de importância, uma posição especial. E essa visão ela é muito problemática por alguns sentidos. Ela vê, basicamente, Satanás como sendo um espião secreto de Deus, que vai e vê as pessoas más, e levam a acusação contra Deus como sendo o patrão, né, o juiz. Mas nesse sentido, essa visão ela é corrompida, porque ela traz muito também daquela visão do filme do Alto da Compadecida. A preposição entre, né, quando diz ali, na passagem bíblica, ela indica geralmente um intruso. Satanás foi questionado de estar ali, não tendo o direito de estar naquela reunião. Então esse é um ponto interessante, porque Satanás seria um lugar de importância e ele seria questionado de estar ali. Esse fato derruba esse argumento primeiro. Então esse argumento não faz sentido para a gente. Satanás ele é um intruso nessa corte celestial. Ele foi questionado de estar aí. Deus pergunta, de onde vens? E outro caso é porque Satanás ele é insolente. Satanás ele não tem nenhum pronome de tratamento. Neste caso, numa reunião dessas, na corte celestial, você utilizaria termos como meu senhor, majestade, entre outros termos. Porém, Satanás aqui não, ele é direto, ele é grosso, ele é abrupto. Ele utiliza na tua face. Né? Vê se Jó não blasfema na tua face.
esse não seria um termo de tratamento que alguém regular dessa corte faria. Então, Satanás, ele não é um ministro de promotoria pública de Deus. É o Senhor, e não Satanás, que traz o caso de Jó à tona. Muito bem, mas antes da gente então saber dos atributos dos anjos maus, nós temos que entender um pouquinho da história dos anjos, né, e a existência dos anjos. Os anjos, sim, eles existem. Atos 23, 8 diz: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Então, o que são os saduceus aqui? Os saduceus, eles são uma classificação entre os judeus. E os saduceus, eles não criam que havia ressurreição, não criam que haviam anjos nem espíritos. Então, esse versículo já traz. Os anjos, sim, existem. De fato, existem. Ainda hoje, existem os que duvidam e negam a existência dos anjos, e até mesmo do diabo. E como é um perigo negar essa existência. Por muitas vezes, o diabo ele se utiliza desta estratégia para poder corromper o povo de Deus, corromper as pessoas e corromper o mundo. O fato dele não se fazer alarmantemente presente, de forma que ele tenta se esconder, mas vai agindo, influenciando as pessoas, agindo de forma mais quieta, não tão presente como no Novo Testamento, nas possessões demoníacas, mas agora de forma que ele influencia as pessoas. Isso é muito perigoso, ele se fazer de inexistente. Não podemos comprovar sua existência na natureza, no mundo real, mundo natural. Perdão, mundo real não é o termo melhor, mas no mundo natural. Porém, há muitos textos bíblicos que provam a existência dos anjos. Então, os anjos realmente existem. Um versículo, então, que traz sobre isso é o do Salmo 113, versículo 20 e versículo 21. Assim diz o texto: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Então, dentro dos espaços dos 6 dias, foram o momento que os anjos foram criados. Porque no momento antes da criação, antes dos 6 dias, nada havia sido criado. E após o 6º dia, a criação cessou-se. Nada além disso foi criado. Ou seja, os anjos foram criados dentro destes 6 dias da criação. Porém, a Bíblia ela não nos traz uma data específica sobre esse evento. E os anjos, eles não se propagam, eles não se multiplicam, eles são assexuados. Então, todos os anjos que existem hoje, eles foram criados no princípio. E o seu número não aumenta e nem diminui. Então, Lucas 2, versículo 13, versículo 14, vamos ler Apocalipse antes, Apocalipse 5, versículo 11, diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, são muitos os números dos anjos. Já em Lucas diz: e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa é a clássica passagem de Natal, quando os anjos aparecem aos pastores, né? Normalmente a primeira poesia que as crianças decoram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E os anjos, eles não são simplesmente uma mera força física ou moral. Eles são seres espirituais distintos, eles criados por Deus. Eles não têm corpos materiais, assim como o nosso, embora em certas ocasiões eles tenham assumido a forma humana, como no caso de que eles aparecem em Abraão, no caso de Jó, que lutou com o anjo do Senhor, tem as aparições de Gabriel para Maria, para Zacarias também. Então eles são seres pessoais, eles têm consciência da sua existência, eles têm nome. São racionais e experimentam alegria por um pecador que se arrepende. Alguns textos bíblicos que comprovam isso. Em Gênesis 18:2 diz: Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Ou seja, isso mostrando quando os anjos apareceram a Abraão, eles se fizeram em forma humana.
Já em Lucas 1, capítulo 1, versículo 19, diz: o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Não são onipresentes. Os atributos trione, que nós chamamos, são apenas de Deus. Deus é exclusivamente portador destes atributos, que seriam a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então eles não são onipresentes, mas presentes apenas um determinado local a cada tempo. Entretanto, não ocupam espaço e estão de maneira ilocal e sua presença não pode ser percebida. Ou seja, eles não estão no espaço assim como nós estamos. Quando eles estão em algum lugar, eles estão de maneira ilocal, ou seja, eles não são percebidos por nós, seres humanos. Mas eles possuem conhecimento e sabedoria. São poderosos, assim como nós vimos ali no trecho de Salmos. Porém, como eu havia dito, eles não são oniscientes e não são onipresentes. E os anjos são imortais. Segundo Samuel 14:20 diz: foi para mudar o aspecto desse caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu Senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então, mais uma vez, mostrando a sabedoria dos anjos. Em Marcos 13:32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então todos os anjos eles foram criados igualmente bons e santos, tanto os anjos maus que caíram e os anjos bons. Entretanto, a princípio, alguns deles pecaram, ou seja, esse foi o primeiro pecado que aconteceu. Outros guardaram o seu estado original em que foram criados. Esses que não pecaram, agora estão confirmados em sua santidade. Esses anjos que não pecaram, eles não podem pecar mais agora. Eles confirmaram, eles guardaram esse seu estado original. Então, e estão contemplando a Deus face a face, em perfeita alegria e comunhão com Deus. Ou seja, eles estão no céu junto com Deus e são servos de Deus, são mensageiros de Deus. O termo anjo, do hebraico, ele pode ser traduzido tanto para anjo como para mensageiro. Então, eles têm toda essa função de Deus. Mateus 25:31 diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, os anjos estão junto na majestade celestial. Mateus 18:10: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Mais uma vez, um texto comprovando esse fato dos anjos estar vendo sempre a face de Deus. Agora, falando sobre os anjos maus, eles eram também, igual esses que nós vimos, originalmente bons e santos. Entretanto, eles caíram em pecado. E essa queda foi diferente da queda do ser humano, porque eles não pecaram por causa de algum problema, algum defeito da sua natureza, ou talvez por alguma instigação externa. Porque o que aconteceu no caso do ser humano, Eva foi instigada por Satanás. Satanás estava na personificação de uma serpente e tenta o ser humano. E os anjos não. Os anjos eles pecaram em plena posse do seu intelecto. Ou seja, eles foram os primeiros a pecar. Não guardaram o seu estado original. Não tem como saber o que foi esse pecado que eles cometeram, essa ofensa. E nem mesmo a data da sua queda. Mas é muito provável que isso tenha acontecido após os 6 dias da criação, até o dia que Satanás tenta Adão e Eva. Então, segundo Pedro 2,4 diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Mais um texto retratando sobre a queda dos anjos. João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai da mentira. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
mais uma vez mostrando que Satanás pecou no princípio, junto com os demais anjos. Tem mais uma característica do Satanás, o pai da mentira. Judas 1,6 diz: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Já 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais uma vez mostrando que o diabo é um derrotado. Cristo derrotou o diabo na cruz do Calvário. O diabo, ele tentou destruir Deus, tentou destruir Jesus, achando que matá-lo poderia acabar com os planos de Deus. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele destruiu o poder do diabo. Então, alguns breves trechos que os livros de sistemática eles trazem sobre este tema. São poucos, em geral, esses temas trago nestes livros. Por exemplo, o livro Confessando o Evangelho traz apenas 2 curtos parágrafos sobre esse tema. E o Sumário da Doutrina Cristã, esse que eu estou utilizando, e a Dogmática Cristã, eles trazem pouco mais de uma página. Então, sim, são poucos as informações que nós temos nesses livros sobre os anjos maus e Satanás. Agora, fazendo um paralelo sempre com estes textos e os textos que nós vimos em Jó, Weinreich, que é o autor deste capítulo do Confessando o Evangelho, diz: os anjos maus, especialmente Satanás, são agentes que se opõem à vontade e às intenções de Deus. Ou seja, nós temos aqui mais um atributo. Satanás, ele é oposto à vontade de Deus. Ele quer destruir o que Deus quer construir. Ele quer levar para o inferno o povo de Deus. Então nós vemos aqui a passagem de Jó 1,11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Mais uma vez mostrando essa oposição à intenção e à vontade de Deus. Miller, que é o autor da Dogmática Cristã, traz: no seu empenho de prejudicar o ser humano, causam-lhe mal no corpo, em suas possessões terrenas e na alma. Essa é uma relação tranquila ao vermos o contexto de Jó, tranquilo no sentido de fazê-la, porque o livro de Jó, ele trata muito sobre isso. O diabo, ele afeta Jó, tanto no corpo, trazendo esses tumores, como destruindo seus bens, suas posses, seus gados, seus servos, todos os seus filhos. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos da carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então aqui nós temos dois atributos que nós vemos de Satanás e dos anjos maus. Eles são opostos à vontade de Deus. Eles causam mal no corpo, bens e na alma. Mais uma outra perspectiva, o Keller, que é o autor desse livro, do Sumário da Doutrina Cristã, ele diz: até o dia do juízo, Deus permite que estes espíritos maus vagueiem pela terra. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Este trecho aparece tanto em Jó 1,7 como em Jó 2,2. Ou seja, Satanás, ele rodeia a terra. Ele viaja pela terra. Mas não se enganem achando que Satanás está fazendo um turismo. Ele está tirando um feriado, foi passar um feriado prolongado aqui na terra, e está dando um passeio. Satanás sempre tem um objetivo com essa vinda. Ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? É destruir o povo de Deus. Ele quer levar as pessoas para o mal, levá-las ao inferno. Então nós sempre temos que tomar cuidado, porque nós vamos ver ali em 2 Pedro, diz que Satanás é como um leão que anda em derredor e ruge. Ele está pronto para devorar. Keller, mais uma vez, ele traz também: todavia, estes espíritos ímpios, eles estão sujeitos ao supremo domínio e controle de Deus e não podem ir além do que ele permita que façam. Ou seja, tudo o que eles fizerem, eles não podem ir além do que Deus permitir. É interessante que eles têm poder, eles são poderosos, sim, de fato. Porém, entretanto, eles continuam sendo criaturas. Eles são insignificantes na presença de Deus. Deus é todo-poderoso, digno de toda glória e todo poder.
Satanás só pode ir até onde Deus permitir. Isso também é visto plenamente no livro de Jó, como na passagem que a gente já leu, Jó 1,12 diz: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, Deus permitiu que tirasse os bens dele, mas até aquele momento Deus falou: sobre ele você não vai encostar, você não vai afetar a saúde de Jó. Então, mais duas características, mais dois atributos que nós podemos tirar desses textos. Eles andam pela terra e estão sob o domínio de Deus. Então, por fim, Miller ele traz: as escrituras descrevem-nos como extremamente astutos. Por outro lado, são indescritivelmente estúpidos por aniquilarem os seus próprios propósitos. Assim, a morte de Cristo, promovida por Satanás, foi a sua própria ruína. Então, veja bem, eles têm astúcia, Satanás é astuto, ele tenta a humanidade, ele tenta destruir o povo de Deus. Mas, por outro lado, eles são estúpidos porque seu propósito com a morte de Cristo, que Satanás promoveu, essa foi a sua própria ruína. Cristo venceu na cruz do Calvário. Cristo venceu Satanás. Então, Satanás foi derrotado por Cristo. Então, algumas características de Satanás em Jó, somando todos aqueles atributos que nós vimos. Então, eles andam pela terra, porém eles estão sob o domínio de Deus. Então, eles não podem ir além do que Deus permitir. Eles são opostos à vontade de Deus e causam mal no corpo, bens na alma, como bem retratado no livro de Jó. Mentiroso, assassino, ele é o pai da mentira, ele quer destruir, ele quer matar e ele quer descarregar a sua ira. Ele é insolente, ele insulta a Deus. Ele é poderoso, mas continua sendo uma criatura. Não pode ir além de onde Deus permitir. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Esse foi o estudo que eu trago para vocês. Em geral, outro texto interessante que nós vemos é na petição do Pai Nosso. A 7ª petição, que diz: livra-nos do mal. Este mesmo professor, o professor Anselmo, ele diz que em alemão o mal ali é traduzido por böse, que quer significar maligno ou maligno. E em grego, a tradução do grego vai dizer isso mesmo. Guarda-nos do maligno, livra-nos do mal. Então, toda vez quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus: por favor, nos liberte das garras do diabo. Senhor, livra-nos dele. Tem misericórdia de nós. Então, toda vez que nós oramos o Pai Nosso, nós também estamos pedindo libertação do poder do diabo. Muito bem, então essa foi um estudo tratando sobre esse tema, um pouco sobre os anjos e também sobre Satanás. No nosso próximo estudo, nós vamos ver um pouco sobre o pecado original, o pecado atual, entre outros temas. Então eu achei interessante trazer essa contextualização antes de nós irmos para esse tema. Então vamos fazer o nosso momento de oração. Nós temos que pedir pelos enlutados neste momento do falecimento do pastor Ademir Stahl. Prova a Deus chamá-lo para a vida eterna. E nós pedimos que o Senhor ele conforte os corações, tanto da congregação de Guaíba, quanto dos enlutados, seus familiares, seus membros. É uma situação muito difícil, uma situação difícil de lidar. E nós vamos pedir a Deus também cuide a cada um deles. Pedimos também por cada um de nós que estivemos aqui ouvindo esse estudo, aqueles que vão ver posteriormente, pela nossa congregação e tudo mais. Então, oramos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti como pecadores, mas que sabem da Tua graça, que carecem da Tua graça, ó Senhor Deus. Mas Tu, mesmo sendo todo-poderoso, juiz, justo, é misericordioso, é compassivo, vem atrás de suas ovelhas. Obrigado, ó Senhor Deus, por tantas bênçãos, pela bênção maior de ter enviado Jesus Cristo para que morresse na cruz do Calvário e nos pudesse livrar das garras de Satanás, nos livrar do poder do diabo, do mundo e da nossa carne, ó Senhor Deus. Obrigado por ter sido vitorioso,
por ter suportado nossos pecados na cruz do Calvário. Tu, que és o Cordeiro digno de louvor, de toda honra, toda glória e poder. Te pedimos em especial hoje, neste dia, Senhor Deus, que console os enlutados. Pastor Ademir Stahl foi levado para a glória celeste, ó Senhor Deus. E nós te pedimos que console sua congregação, console sua família, esteja com eles neste momento de sofrimento e dá-lhes o conforto e a esperança do reencontro na vida eterna. Esteja com cada um deles, nós te pedimos, ó Senhor Deus. Pedimos também pela nossa congregação, ó Senhor Deus, como o Senhor sempre vem abençoando, sempre vem estando na história da nossa congregação. Pedimos que continue mantendo sua mão poderosa sobre nós, nos abençoando e nos mantendo firmes na verdadeira fé, firmes no sacramento, no batismo, na Santa Ceia e na Tua Palavra, Senhor Deus, para que possamos gostar de ouvi-la e de estudá-la. Obrigado por tantas bênçãos que derrama sobre nós diariamente. Seja com cada um de nós, nesta noite, que nós possamos dormir tranquilos, sob a Tua proteção, sob a Tua graça. Tudo isso nós te pedimos, ó Senhor Deus. Tu que és um Deus de amor, Deus de misericórdia, pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, obrigado pela atenção de todos nesse estudo. Espero que tenham conseguido compreender. E desejo as mais ricas bênçãos de Deus a cada um de vocês e que vocês estejam sempre firmes na palavra de Deus e sempre guiados pelo seu amor, pelo seu evangelho. Muito boa noite e uma boa semana.